Graça e paz, amados. Tudo bem com vocês? Shalom, graça e paz. Graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui para dar o início nesse culto maravilhoso. Amém. E creio que hoje vai ser uma bênção para a tua vida, para a vida daqueles que você convidar. A propósito, olha, faz agora um convite para as pessoas que você conhece, para os teus amigos, familiares, para todos aqueles que estão aí no seu pensamento, no seu zap. Manda lá uma mensagem, ó, vai começar o culto, amém? E a hora que começar o culto, você que gosta, você que tá admirando aí as nossas programações, vai lá, coloca lá um gostei lá, um joinha, tá certo? E se inscreve também no canal, tá certo? Que aí você vai receber as notificações todas as vezes que nós entrarmos no ar. Aí você vai receber um sininho lá dizendo, olha, estamos no ar, tá bom? E hoje eu quero desejar para você um culto maravilhoso, um culto cheio de bênção, que você e a sua família possa ser engrandecidos, enriquecidos com essa palavra e que a obra de Deus seja completa na tua vida. Olha, convide aquelas pessoas que estão enfermas para que possam ouvir, porque hoje Deus pode curá-las, amém? Essas pessoas, por exemplo, que estão desesperadas, pessoas que estão aflitas pelos momentos que nós estamos passando, Deus tem uma palavra de conforto para o seu coração, amém? Nós estamos aqui orando, buscando a presença de Deus, para que você tenha o melhor aí na sua casa, amém? Que você não se esqueça que Deus é socorro bem presente no tempo das angústias. E isso você pode ter tranquilidade que Deus vai estar no barco juntamente com você em todos os momentos, amém? Então vamos orar, vamos pedir para que o Senhor possa entrar no teu coração, entrar na tua vida e que você possa agradecer a Deus por todas as coisas que Deus está fazendo em nosso meio, amém? Pastora, vamos orar? Vamos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós estamos, Senhor, aqui na Tua presença. E nós estamos aqui, Deus, para pedir a Ti que o Senhor venha, Pai, com o peso da Tua glória sobre as nossas vidas, renovando, restaurando as nossas forças, Pai, fortalecendo, Deus, querido, que essa adoração possa tocar o Teu trono, que esse culto que nós vamos prestar a Ti agora, Deus, o Senhor possa manifestar a Tua graça, o Teu poder, o Teu Espírito Santo, que essa seja uma noite de cura e de libertação, uma noite de salvação, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, que a Tua palavra venha, Senhor querido, falar com cada um dos Teus filhos, que o Senhor possa entrar nesse lar, ó Pai, entrar nessas vidas, nessas famílias, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, que o nosso culto possa tocar o Teu trono, Deus. Oh Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor possa derramar sobre nossas vidas uma bênção, Pai querido, sem limites. Em nome de Jesus, que nós possamos verdadeiramente nos conectar contigo nessa hora, Pai, e sermos agraciados, Pai, com a Tua presença. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha, se o Espírito Santo falar hoje com você, não endureça o teu coração. Abre os teus ouvidos, abre a tua mente para poder ouvir e glorificar o nome santo do Senhor. Aleluia. Olha, se liga aí, que Deus tem uma palavra importante para o teu coração. Amém? Amém. Graça e paz. Vamos adorar o Senhor. Você tem mais uma oportunidade de engrandecer o nome dEle, exaltar a majestade do nosso Senhor.
Senhor, visita cada um nessa noite, Pai. Abençoa, Deus, cada vida nesse lugar. Aonde ele estiver, aonde ela estiver, Deus, vai visitando. Escuta, Senhor. Escuta a oração do teu povo, a adoração do teu povo nessa hora, Deus. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Diga, eu não vou parar, eu não vou parar e gastarei minha vida aos teus pés. Larará, 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 Senhor, tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso, não. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso, não. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa, Senhor, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.
a um lugar de comunhão, na intimidade estou perto, tão perto quero estar, tão perto quero estar, tão perto quero estar. Eu quero estar perto e deixar ouvir o som das batidas do teu coração. Abba, tão perto eu quero estar. Oh, Abba, Pai, te adoramos, Senhor. Há um convite para entrar, há um lugar pra minha mesa, há uma história de amor entre mim e o meu Senhor Altíssimo. Tão perto quero estar, tão perto quero estar, tão perto quero estar, tão perto eu quero mais que tudo, tão perto quero estar. Eu quero estar perto, me deixa ouvir o som das batidas do teu coração. Abba, tão perto eu quero estar. Ou quem sabe um pouco mais, quem sabe um pouco mais, me parecer contigo, amar, viver, servir com intensidade. Quem sabe um pouco mais, me parecer contigo. Eu quero parecer contigo, Deus, a cada dia. Oh, quem sabe um pouco mais, me parecer contigo, amar, viver, servir com intensidade. Quem sabe um pouco mais, me parecer contigo. Oh, 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 oh. Eu quero estar perto, me deixa ouvir o som das batidas do teu coração. Abba, tão perto eu quero estar. Cante mais uma vez. Você na sua casa, onde você estiver. Eu quero estar perto, me deixa ouvir o som das batidas do teu. Encoste seus ouvidos e ouça o coração do Senhor. Ouça o coração do seu Deus, ouça o coração do Abba. Eu quero estar perto, Senhor. Eu quero estar perto, Pai. Oh, oh, oh. Quero fazer aquilo que é agradável
agradável aos seus olhos. Eu quero te servir, mas para ser fiel ao Senhor é necessário estar perto. Pegue na mão do Abba e passeie com Ele. Pegue na mão do Abba. Diga: Pai, Paizinho, eu te amo. E para encerrar, diga comigo: Abba, tão perto eu quero estar. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Sim. Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? É um prazer nós estarmos mais uma vez aqui, né? E hoje nós vamos falar sobre algo maravilhoso que você vai poder entender todas as coisas, amém? Nós vamos orar para que nós possamos iniciar. Amém. Graça e paz, amados, shalom, graças a Deus mais uma vez. Nós estamos aqui para esse culto, para cultuarmos o nome desse Deus maravilhoso, desse Deus que tudo é para nós, que tudo faz, esse Deus poderoso. Amém? Ore comigo agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Deus, mais uma vez na Tua presença, te agradecendo, Deus, por essa oportunidade gloriosa, pedindo que o Senhor venha nessa noite de encontro com cada um dos Teus filhos, Pai, que estão reunidos, Pai, cada um no seu lar, mas reunidos todos juntos para glorificar e exaltar o Teu nome nessa hora, Pai. Eu peço a Ti que o Senhor venha, Pai, derramar do Teu poder, da Tua graça e da Tua misericórdia, falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Eu te agradeço já por essa adoração que foi tão linda, Pai. Eu te agradeço, Senhor, e peço que o Senhor continue usando as nossas vidas, Pai, para a honra e glória do Teu nome, e que essa seja uma noite de cura e libertação e de salvação para a glória do Teu nome. Amém. Amém, Jesus. Amados, hoje nós vamos estar falando algumas palavras de um homem que foi muito sábio, e a palavra de Deus diz que ele seria um homem tão sábio que depois dele não haveria igual, né? Nós vamos falar hoje de Salomão. Nós vamos ler no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, amém? Para que nós possamos entender os tempos de todas as coisas, amém? Vamos lá. Tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Eu gostaria que nós parássemos aqui um pouquinho para que nós pudéssemos entender todo esse palavreado de Salomão em cima da questão do tempo. Nós estamos passando um tempo agora de confinamento, estamos passando um tempo onde nós estamos apreensivos, querendo saber quando será liberado determinadas coisas e quando vai ser liberado outras coisas. Então nós estamos diante de situações de decisões, de insatisfações, muitas pessoas
contentes por ter feito determinadas coisas e outras insatisfeitas por isso. Então, veja que Salomão, já há muitos anos atrás, já determinava essa situação do tempo. Então, cada um de nós temos um tempo na nossa vida. E esse tempo na nossa vida é determinado por vários fatores. Muitos se determinam os seus tempos pelo seu modo de estar, pela sua posição harmoniosa dentro de si, né? Então, muitas vezes, as pessoas vão determinar esse tempo de acordo com o seu estado de humor. Se ele está, por exemplo, bem, ele vai determinar um tempo aonde ele vai fazer o quê? Com que as coisas estejam todas bem. Mas se ele não estiver internamente bem, todas as coisas serão de um lado diferente. Então, o tempo de cada um é determinado por cada um e pelo modo que cada um se porta diante das situações. Então, vamos colocar assim, que tem um tempo determinado do céu. Esse tempo do céu, que está determinado para ocorrer todas as coisas, esse tempo pertence somente a Deus e mais ninguém. Amém? Então Deus é quem vai determinar os tempos de todas as coisas. Agora, eu também posso determinar o tempo para a minha vida. Como que é isso? Quantas vezes você já disse assim, olha, eu tive a oportunidade de fazer tal coisa e não fiz. Hoje eu me arrependo de não ter feito. Olha, eu tive uma oportunidade disso e não fiz aquilo que deveria ter sido feito. Então, o seu tempo naquela oportunidade, você deixou passar. Então, muitas vezes tem pessoas que têm o tempo, têm a necessidade, mas muitas vezes posterga esse tempo, deixa para depois, deixa para um período posterior. Aí vem aquele ditado, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Então eu posso fazer hoje, eu preciso aproveitar a oportunidade, eu preciso aproveitar esse tempo que eu estou tendo para fazer determinadas coisas. Agora, quem determina esse tempo na tua vida é você mesmo, tá certo? Então não há uma interferência de Deus no seu tempo, por quê? Porque você tem uma coisa que Deus não tira de você, que é o livre-arbítrio. Você determina o que você quer fazer. Olha, eu quero fazer hoje determinada coisa, então eu levanto já determinado em fazer aquela coisa. Então aquele é o meu tempo. Hoje eu tenho tempo para fazer isso, tá? Então, toda essa ocasião, toda essa situação de tempo, nós precisamos entender para poder visualizar o que Salomão está colocando aqui para nós podermos entender. Então, você teve aqui no versículo 2, diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Ótimo. Então, veja, você foi gerado e você tem um tempo determinado. Qual é esse tempo determinado? O tempo determinado de uma gestação de um ser humano é de 9 meses. Então, soube-se que que uma pessoa está grávida, ela tem um tempo determinado para nascer. Agora, esse tempo determinado para morrer, eu não sei. Aí pertence somente a Deus. Amém? Por quê? Porque os teus dias estão contados. Assim como os fios da tua cabeça, do cabelo da tua cabeça também estão contados. E nós não podemos acrescentar nada, amém? Não podemos nem tirar e nem colocar. Por quê? Porque já estão contados por Deus a quantidade de fios que tem na sua cabeça. Então, você perdeu? Perdeu porque já está contado que aquele vai ser perdido, amém? Há tempo de plantar e tempo de se arrancar o que plantou. Veja que interessante, todo agricultor, ele planta e ele sabe, por exemplo, que ele plantou naquele dia e ele vai ter o tempo da colheita. Então ele não pode fazer a coisa acontecer antes do tempo da colheita. Ele planta
Então tem o tempo do plantio e tem o tempo da colheita. Então eu não posso interferir nesse tempo, porque senão eu vou arrancar um produto que ainda não está maduro, eu vou arrancar um produto que ainda não pode ser consumido, eu vou arrancar um produto que eu não vou poder fazer nada com ele. Então, isso seria o quê? Uma estultícia. Eu arrancar um produto sem ter o tempo necessário para a madura, tá? Então veja que Deus, ele colocou o tempo tudo certinho, tá? Aqui no versículo 4, no versículo 3, diz assim: tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Olha só que coisa interessante. Aqui fala tempo de matar. É o mesmo caso do tempo de morrer, tá? Mas veja que existem pessoas que começam a sua jornada e entram num período aonde ele começa a ele próprio se matar. Como que ele vai ele próprio se matar? É quando ele começa, então, por exemplo, olha, ele não pode comer determinada coisa porque dá uma dor de estômago nele. Mas ele insiste em comer aquilo. Então ele está o quê? Ele está tendo um tempo para se matar. Então ele tem, por exemplo, um determinado vício. Então ele está dentro daquele vício e continua naquele vício. Então ele está tendo um tempo de se matar. Mas existe também o tempo de se curar. E esse tempo de se curar é o tempo que ele determinou. Eu não quero mais isso para a minha vida. Amém? Então, quando você determina isso para a tua vida, você está entrando no tempo de curar. Aquele sujeito que está viciado em drogas, ele tem, por exemplo, aquele tempo onde ele está se matando aos poucos, tá certo? Então, ele só vai entrar no tempo da cura quando ele determinar, eu não quero mais isso. Então, é uma determinação que ele estabelece esse tempo dele, ou de matar, ou de se curar. Há tempo de se derribar e há tempo de se edificar. Muitas vezes nós temos que, para edificar um prédio, para edificar uma casa, nós precisamos derribar aquilo que está edificado ali naquele lugar. Por quê? Porque aquilo não satisfaz o desejo daquilo que está sendo projetado para o futuro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou derrubar aquela casa para edificar uma casa melhor, edificar uma casa ampla. Então, há um tempo eu não posso, por exemplo, edificar uma casa com um alicerce que não está estruturado. Eu não posso edificar um prédio com uma coisa que não está estruturada para o prédio. Então, é a mesma coisa na nossa vida espiritual. Eu preciso derrubar todos os fundamentos que eu tive, ou seja, todos os ensinamentos errados que eu tive, para agora edificar um novo fundamento na minha vida. Amém? Então, esse novo fundamento, eu não posso firmar uma nova situação para a minha vida sem primeiro quebrar e derrubar tudo aquilo que foi fundado na minha vida anteriormente. E o que significa isso? Significa assim, aquela pessoa que está acostumada, por exemplo, a enganar as pessoas, aquela pessoa que está acostumada, por exemplo, a roubar, a fazer coisas erradas, ele precisa derrubar todos esses princípios para agora edificar princípios novos, agora baseados no quê? Na palavra de Deus, tá certo? Então ele precisa primeiro derrubar para depois edificar. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Veja que a palavra de Deus diz assim: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Quer dizer, então houve um tempo da noite inteira para que aquela pessoa chorasse, mas a alegria ela vem. Então veja, Deus ele coloca os tempos determinados. Um tempo da pessoa chorar, clamar, para quê? Por que existe esse tempo de chorar? Porque, amados, todos nós precisamos ser experimentados em todas as coisas. Como Paulo disse, olha, eu já sei passar por todas as situações. Então, aquela pessoa que nunca passou situações difíceis,
ele não vai compreender quando o seu irmão, quando a sua irmã passar por situações difíceis. Então ele precisa passar esses momentos para que ele possa ter o quê? Compaixão das pessoas. Então há um propósito de Deus em cima de todas as coisas. Amém? E tempo de rir. A palavra também diz que alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Então veja, eu preciso aprender a me alegrar na alegria do meu irmão. Eu preciso aprender a viver o que o meu irmão vive, para que eu possa compartilhar com ele e ele comigo estas experiências. Amém? É tão gostoso quando nós vibramos como uma pessoa que foi, sei lá, ela passou na faculdade, ela passou no vestibular, ela entrou na faculdade que ela queria, então ela chega com aquela notícia. Como que ela chega? Ela chega com aquela notícia assim toda alegre, né? Aí o que você vai fazer? Você vai se alegrar com ela, certo? Você vai compartilhar aquela alegria com ela, amém? A mesma coisa, por exemplo, quando uma pessoa que chora, você vai na casa do luto, ali você não vai compartilhar da alegria, mas você vai compartilhar do choro, tá certo? Então você vai ter os mesmos sentimentos, ou pelo menos uma consolidação junto com aquela pessoa, para que ela possa entender que você também está aborrecido ou que você também está sentido por aquela situação. Então é tempo de chorar e é tempo de rir. É tempo de plantear e tempo de dançar. Quando nós entramos em plantos, amém? Então é um choro desvairado, é um choro inconsolável, né? Então é um plantear. Agora, quando nós estamos numa alegria extraordinária, você somente não ri, você também dança, amém? Você extrapola. Então veja aqui o caso lá de Miriam. Miriam, quando atravessou o Mar Vermelho, junto com o povo de Israel, ela entrou numa ênfase de alegria tão grande que ela dançou. Davi, quando estava trazendo a arca para Jerusalém, ele entrou numa euforia tão grande que ele começou a dançar na frente da arca e acompanhando a arca dançando, né? Então são alegrias que nós vamos contemplar, que é o êxtase da alegria, a pessoa entrar e dançar, amém? Dançar pela alegria do Senhor. Então aí você começa a entender por que existe o nosso grupo de dança na igreja, né? Então aquele grupo de dança está extravasando a alegria de estar na presença de Deus. Amém? Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar. O tempo de espalhar pedras. Amém? Veja, quando você vai fazer, vou colocar assim um exemplo bem prático para você poder entender esse espalhar pedras e juntar pedras. Quando você vai fazer, por exemplo, um asfalto em uma rua, você tem o tempo de colocar as pedras num só lugar para que elas sejam pegas e levados para o lugar onde será feito aquele asfalto, e ali vai ser o tempo de espalhar aquelas pedras no asfalto para depois vir as coberturas sobre ela. Então, não adianta eu querer juntar pedras aonde tem que ser espalhadas as pedras. Então eu preciso ter o quê? Os lugares certos, os momentos certos, tudo numa sequência. Para quê? Para que eu possa facilitar o trabalho e o projeto que eu tenho para a minha vida. Amém? Há tempo também de se abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Nós estamos vivendo agora esse tempo, né? Nós tivemos o tempo de abraçar e agora estamos vivendo o tempo de se afastar de abraçar. Não podemos ter esse contato físico por conta das pandemias que nós estamos vivendo. Mas existe um tempo determinado em que nós vamos voltar a nos abraçar. Amém? Então esse não é o tempo agora do abraçar, mas é o tempo do se afastar de abraçar. Há tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Amém? Então veja,
existe um tempo em que nós vamos procurar determinadas coisas para a nossa própria satisfação ou para a satisfação de outros. Então vai ser um tempo em que eu vou buscar. Para que você possa, por exemplo, entender esse tempo de buscar, imagina que você está necessitando de um determinado produto na tua casa. O que você vai fazer? Você vai sair da tua casa e você vai buscar esse produto, tá certo? Então você vai buscar, você vai correr atrás desse produto, por quê? Porque existe uma necessidade daquilo. A mesma coisa é quando você tem a necessidade de uma bênção na sua vida, você vai o quê? Buscar aquela bênção, amém? E há tempo também de deitar fora, né? Há um tempo de você perder, né, aquilo que você guardou, você de repente, por exemplo, colocou lá no seu armário determinadas coisas e aquilo, vamos colocar assim, você tem uma blusa lá guardada no seu armário e de repente você fala, vou usar essa blusa novamente, mas de repente aquela blusa já não serve mais para você. Ela ficou apertada, ou ficou muito larga, né? Ou ficou... Então você vai fazer o quê? Não te serve mais. Então é tempo de você fazer o quê? Deitar fora. É tempo de você doar para alguém, abençoar alguém com aquela blusa que você já não vai fazer mais uso dela. Amém? Não tem sentido você guardar aquilo que você não vai fazer uso daquilo. Tá bom? Há tempo de rasgar e tempo de coser, amém? Tempo de rasgar é quando você está rasgando, rasga um papel, rasga uma roupa, rasga uma certa coisa. Agora, esse tempo de rasgar, ele pode ser rasgado porque não presta mais, ou rasgado porque já está muito velho, rasgado porque o uso dele não te é mais importante. E tempo de coser. Coser o que é? Costurar. Amém? Então você pode, por exemplo, ter uma roupa que você, olha, eu quero usar essa roupa ainda, ó, abriu aqui, eu preciso costurar ela. Então você não vai costurar uma roupa sem necessidade de costurar. Você só vai costurar se tiver a necessidade, tá certo? Então aquilo que está perfeito não precisa de reparos. E também você não vai rasgar aquilo que é útil para você, tá certo? Então, vamos supor, você acabou de pagar uma conta e você pega e rasga o pagamento daquela conta. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque você não sabe se depois você vai ser cobrado novamente em cima daquela conta. Então, você tem que ter um comprovante de que você pagou. Então, há tempo de se rasgar. Essa conta aqui eu paguei já faz 10 anos. Será que vão reclamar? Não vão reclamar mais. Então agora é tempo de rasgar aquela conta. Faz 5 anos que eu estou com essa conta. Então é tempo de rasgar. Você não vai ter mais problema em cima daquela conta, porque 5 anos sem cobrar nada, rasga, joga fora, né? Às vezes tem pessoas que vai juntando papel. Aí quando vai ver, não tem mais lugar para guardar papel. Por quê? Porque não deitou fora, não jogou fora, tá? Há tempo de estar calado e tempo de falar. Esse tempo é o tempo mais difícil de se governar. Por quê? Porque existem muitas pessoas que invertem. Ou seja, a hora que a pessoa devia estar calada, ela fala. E na hora que ela devia falar, ela fica calada. Então cria uma série de problemas, uma série de dificuldades na vida daquela pessoa. Por quê? Porque é como diz lá em Provérbios, a boca que muito fala traz aflição para a sua alma. Então, olha o que está dizendo aqui. Então, tem um tempo de estar calado e tem um tempo de falar. Então, nós precisamos aprender a governar esse tempo, tá? Tiago, lá no capítulo 3, ele fala muito a respeito desse tempo, dessa língua, né? Que fala coisas que não deveria falar. Então são situações assim que nós precisamos aprender. Aqui existe uma coisa muito interessante que é o aprendizado na hora que eu devo falar e na hora que eu devo calar. Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 17, ele diz o seguinte, que o sábio
né? As vozes, as palavras do sábio, em silêncio devem ser ouvidas. Então, quando eu estou diante de pessoas que são sábias, pessoas que têm conhecimento, eu tenho que ficar calado. Mas existem muitas pessoas que, ao invés de aproveitar o tempo que está ao lado do sábio, quer falar mais que o sábio. Então ele não vai aprender nada, muito pelo contrário, não vai aprender e não vai deixar ninguém aprender. Então eu tenho que ficar calado diante da voz daquele que é sábio. Amém? Versículo 8 diz assim que há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Tempo de amar e tempo de odiar. O que é isso? Às vezes as pessoas pensam que isso aqui está relacionado ao relacionamento das pessoas. Amém? Eu tenho o meu tempo de amar a Deus sobre todas as coisas. E tenho o tempo que eu odeio as coisas erradas. Só que existem pessoas que invertem também esses tempos. Às vezes ele ama o que está errado e pratica o que está errado, certo? E odeia aquele que vem corrigi-lo. Então existe aí uma inversão daquilo que Deus gostaria que você estivesse fazendo. Eu amo a Deus, amo as coisas de Deus, amo estar na presença de Deus. E odeio fazer coisas que me afastam de Deus. Amém? Por isso que é um tempo para que eu ame as coisas de Deus e o tempo que eu odeio as coisas que me afastam das coisas de Deus. Então isso não é um relacionamento meu e seu. É o relacionamento meu e seu com a palavra e com as coisas de Deus. Amém? Versículo 9, ele diz assim: que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho penoso que Deus deu aos filhos dos homens para neles se exercitarem. Olha, vamos entender esses dois versículos aqui. Primeiro, Salomão pergunta: qual é o proveito que o homem tem do trabalho que ele faz? Nós podemos trazer uma reflexão aqui para você do seguinte: existem pessoas que só trabalham. Só que a pessoa que só trabalha, ele não está entendendo que ele precisa ter um tempo também de descanso, tá? Por isso que Deus deu um dia de descanso para todo trabalhador. Então, se ele só trabalha e não tira proveito do seu trabalho, ele está fazendo coisas erradas e de modo errado, tá certo? Eu preciso trabalhar. Então ele não tem, por exemplo, um período de descanso, ele não tem um período de férias, ele não tem um período onde ele vai desfrutar junto com a família todo o proveito que ele tem do seu trabalho. Então ele precisa ser o quê? Uma pessoa organizada, uma pessoa que venha, por exemplo, a determinar determinadas as coisas na sua vida. Vamos colocar aqui, por exemplo, José. José, quando ele estava no tempo das vacas gordas, ele disse ao faraó: vamos deixar 1/5 de toda a colheita armazenada para nos dias da vaca magra nós termos o que comer e termos o que alimentar o povo. Então veja, o que ele fez? Ele fez uma organização do tempo das vacas gordas e juntou em celeiros. Até que chegou o dia das vacas magras e ele pôde então desfrutar de todo o trabalho que foi feito durante aqueles 7 anos de vaca gorda, tá? Então é a mesma coisa aqui na tua vida. Você precisa reservar uma parte do teu ganho para o gozo do seu trabalho. Então tem muitas pessoas que ele tem 100, ele gasta 100. Ele tem 1.000, ele gasta 1.000. Ele tem 2.000, ele gasta 2.000. Peraí. Aí ele pega e se enrola em determinadas coisas, se enrola em outras, e aí então
quando ele se enrola, ele pega e enxuga as coisas que ele fazia e começa a fazer agora as coisas com restrição. Agora veja bem, se ele fizesse as coisas com moderação, tá certo? Não gastasse o seu dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Isaías, tá? Então, o que ele faria? Ele faria uma provisão para que ele pudesse desfrutar do seu trabalho. Então ele trabalhou, ele fez todo o seu serviço, mas ele chega um tempo em que ele faz assim, ó, agora é época de desfrutar. Por isso que as leis estão assim, você tem um dia de descanso por semana, você tem as férias depois de um ano de trabalho. Para quê? Para que haja um desfrute, para que haja que você se desfrute daquilo que você trabalhou durante um ano. Agora, se você não se provê, você não se programa para fazer isso, então o que acontece? O teu trabalho vai virar o quê? Penoso. Tá certo? Versículo 10 diz: tenho visto o trabalho penoso que Deus deu aos filhos dos homens para nele se exercitarem. Aqui fala de trabalho penoso. Por que trabalho penoso? Porque quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, o Senhor ele disse, olha, agora você vai trabalhar e você vai comer do suor do seu rosto. Como isso? Porque até aquele momento, o homem ele trabalhava, mas ele não sentia o seu trabalho, porque ele colocou nome nos animais, ele determinou o nome para cada coisa. Então ele foi governando e Deus foi dando inteligência para o homem para que ele pudesse governar e fazer as coisas acontecer. E ele, então, o trabalho dele era esse, mas não era um trabalho penoso, era um trabalho satisfatório. Agora, o homem precisa muitas vezes derramar o seu suor, ter um trabalho muitas vezes difícil, né? Que ele chega exausto, cansado, penoso. Por quê? Porque ele, o homem, fez coisas que não devia ter feito, tá certo? Então, como que eu posso exercer um trabalho gratificante? Quando eu estou na presença de Deus e glorifico a Deus por todo o trabalho que eu faço debaixo do sol. Tá bom? Versículo 11 diz assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Veja, Deus fez tudo perfeito e tudo ao seu tempo. Então não adianta, por exemplo, eu querer antecipar os tempos ou postergar os tempos. Eu tenho que fazer as coisas conforme as coisas acontecem, tá certo? E ele pôs na mente do homem o quê? A ideia da eternidade. Então, quando você compra uma determinada coisa, você não compra, por exemplo, achando assim, isso aqui vai quebrar amanhã. Não. Você compra uma coisa pensando assim, não, isso aqui vai durar por um bom tempo. Então, essa é a ideia da eternidade. Você não compra, por exemplo, querendo substituir no dia seguinte, tá certo? A não ser aquilo que é consumível. Mas, aquilo que você entende que é um bem durável, que é um bem que vai durar muito tempo, você compra com uma ideia de que, agora eu estou sossegado nesse sentido, tá certo? E isso, por exemplo, faz com que a gente entenda desde o princípio até o fim, porque a obra de Deus, nós não conseguimos entender ela onde Deus prepara o começo e Deus prepara o fim dela. Amém? Sei que não há coisas melhor para eles do que gozarem e fazerem o bem enquanto viverem. Olha o que Salomão está dizendo. Sei que não há coisa melhor para eles do que se regozijarem e fazerem o bem enquanto viverem. Amém? Então, veja, eu tenho que fazer da minha vida o melhor. Eu tenho que regozijar no Senhor, alegar no Senhor, viver o melhor dessa terra. Amém? Viver o melhor.
Tá? O versículo 13 diz, e também que todo homem coma, beba e goze bem de todo o seu trabalho. É dom de Deus. Então o homem trabalha. O homem faz todo o seu esforço. Agora ele precisa gozar disso. Ele precisa comer, beber, dormir com alegria. Amém? Hoje eu estou com vontade de comer tal coisa. Coma. Eu estou com vontade de beber tal coisa. Beba. Certo? Então, é o que Salomão está dizendo. Olha, come, bebe e goze do bem do seu trabalho. Quer dizer, você trabalhou, você merece ter aquilo que você gosta. Eu gosto de comer determinada coisa. Coma. Amém? Estou com uma vontade de comer isso aqui. Coma. Tá certo? Por quê? Porque você trabalhou para isso. Tá bom? Versículo 14 diz, eu sei que tudo quanto Deus fez durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada se lhe pode tirar. E isso Deus faz para que os homens temam diante dele. Olha que coisa interessante. Então, nós precisamos entender o quê? Que Deus é o galardoador de tudo, Ele construiu tudo, Ele fez tudo. Para quê? Para o bem-estar do homem. Ele fez tudo para o homem, para o bem-estar do homem. E Ele fez sem necessidade de mudança, sem necessidade nem de colocar e nem de tirar. Eu não preciso acrescentar a Deus aquilo que Deus realizou. É como, por exemplo, diz a palavra, o que dirá a criatura do seu Criador? Eu vou dizer assim, Deus me fez errado, Deus me fez torto, Deus me fez diferente do que eu queria. Então, eu não posso entender que Deus me fez de uma maneira errada. Muito pelo contrário, Deus ele fez tudo perfeito. Amém? Versículo 15 diz assim, o que é, já existiu, e o que há de ser, também já existiu. E Deus procura de novo o que se já passou. Há um versículo que diz assim, de tudo que se vê, não há nada novo. Isso já foi. Então vejam, todas as coisas, elas renovam. Eu vou colocar um exemplo para você que você possa entender como que as coisas se renovam. Você já viu, por exemplo, voltar uma determinada moda que existiu há tantos anos atrás e agora voltou essa moda? Então, às vezes, por exemplo, uma coisa que era bem antiga, eu vou colocar um exemplo para você. Aquela suspensório, né? Aquele suspensório que os homens usavam lá há muitos anos atrás, né? Nós vemos muitos homens usando suspensório hoje. Por que eles usam suspensório? Porque agora é uma questão de elegância, é uma questão de conforto. Então, uns que não gostam de usar cinta usam suspensório, porque naquela época não tinha cinta, tinha o suspensório, né? Então, hoje tem gente que gosta mais da cinta. Para quê? Para que mantenha a calça estabilizada, certo? A mesma coisa, por exemplo, as mulheres, né? Aquelas saias que tinham rodadas de 1920, por exemplo, que eram todas pregalhadas, né? Hoje a gente vê aqui, né, pessoas, por exemplo, usando saias dessa maneira, tá certo? Então, uma moda que foi muito passada é usada hoje ainda. Por quê? Porque é elegante, é por causa disso, por causa daquilo. Cada um dá a sua satisfação, cada um dá o seu posicionamento. Mas aquilo já existiu, aquilo já foi, e ele está voltando agora. A mesma coisa existem para as coisas celestiais, porque Deus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Amém? Então Ele é o mesmo, Ele não muda. Então aquilo que você viu de Deus lá no passado, você vai ver de Deus hoje e vai ver de Deus amanhã, tá? Vi ainda debaixo do sol que no lugar da retidão estava a impiedade, e que no lugar da justiça estava a impiedade ainda.
eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Veja, muitas vezes tem pessoas que olham a situação de determinadas pessoas e dizem: poxa, Deus não está vendo isso aí? Por que Deus não pune essa pessoa? Porque há um tempo determinado para isso. Não é agora, tá? O tempo do julgamento vai ser posterior. E o Senhor diz: eu não julgo, porque o meu julgo é verdadeiro. Mas a minha palavra é de julgar na onde? Quando? No último dia. Tá certo? Então não é tempo agora de julgar, de trazer a justiça do meu modo, do jeito que eu penso, mas isso eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que deixar tudo na mão de Deus. Amém. O versículo 18 diz assim: disse eu no meu coração, isso é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmo como os brutos. Pois o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos brutos. Uma e a mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e o homem não tem vantagem sobre os brutos, porque tudo é vaidade. E todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Amém? Veja que coisa maravilhosa. Muitas vezes a gente olha para as pessoas e quer saber por que aquele ali tem mais sorte que eu. Por que aquele dali tem mais oportunidade que eu. Como eu falei no começo da administração, existe um tempo que foi nos dado. Eu posso ter aproveitado esse tempo e ter transformado esse tempo em coisas boas para a minha vida. Como eu posso ter aproveitado esse tempo e transformado em coisas ruins na minha vida. Então, todas as coisas, elas vêm ao meu encontro e eu preciso então estar diante de Deus, orando, buscando ao Senhor, para que não passe as oportunidades por mim e saber se aquelas oportunidades são provindas do céu. Amém? Para que eu não caia nos laços. Tá certo, amado? Então eu preciso estar em constante contato com Deus, em constante oração, orar e sem cessar, tá? Para que eu possa aproveitar as oportunidades que Deus traz à existência na minha vida e saber que aquela oportunidade provém dos céus. Agora, como que eu posso ver isso, pastor? Através de um relacionamento com Deus. Amém? Não tem condições de você ter essa percepção se você não tiver um relacionamento com Deus. Amém? Vamos lá. Quem sabe se o espírito dos filhos dos homens vai para cima ou se o espírito dos brutos desce para a terra? Pelo que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque esse é o seu quinhão, pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Olha que coisa maravilhosa. Eu tenho que aproveitar todas as oportunidades que Deus me dá. E eu tenho que ver que não há coisa melhor do que se alegrar naquilo que eu tenho feito. Então você fez determinada situação, Deus te deu condição de você fazer, se alegre nisso. Amém? Deus te deu condição de ter um carro, se alegre com esse carro. Deus te deu condição de ter uma casa, se alegre com essa casa. Deus te deu condição, por exemplo, de ter filhos abençoados, se alegre com teus filhos, se alegre com a tua esposa, porque essa é a tua porção. Amém? Essa é a tua porção. Então aprenda a viver dando glória a Deus, agradecendo a Deus por todas as coisas. Tá certo? Seja uma pessoa agradecida, alegre, porque olha, você tem que ser a pessoa mais alegre desse mundo. Amém? Não importa o que está passando por aqui ou por ali, nós devemos nos alegrar no Senhor e glorificar o seu nome. Amém, amados? Que essa palavra possa entrar no seu coração e fazer morada no teu coração. Amém? Que Deus possa trabalhar
poderosamente na tua vida e na vida daqueles que você convidou para estar ouvindo a palavra de Deus. Amém? Um beijão no teu coração. Nós vamos ouvir agora a pastora Márcia. Amém. Glória a Deus. Ai, meu Deus, que palavra linda, amados. E dentro dessa palavra mesmo, eu queria voltar lá com vocês no versículo 12. E eu gostaria que você lesse novamente comigo esse versículo 12. E como o pastor acabou de falar, se nós obedecermos tudo que nós ouvimos da palavra de Deus, se nós praticarmos essa palavra, nós vamos ser, como ele acabou de falar, as pessoas mais felizes desta terra. Amém? Porque isso é a promessa de Deus. Nós fomos criados para sermos felizes. Nós fomos criados para adorar a Deus, fazer a vontade dele e desfrutar do melhor dessa terra. E esse versículo 12, ele fala assim: sei que nada é melhor para o homem que regozijar-se e levar uma vida regalada. Tem coisa melhor do que a gente ter uma vida regalada que fala uma vida com abundância, uma vida com saúde, uma vida com prosperidade. É você desejar e ter aquilo que vai ser bom para você. Tem coisa melhor que isso? Não. E Deus está falando aqui nesse texto, né? Que nós podemos sim ter essa vida regalada. Aí depois no 13 ainda fala assim: e também que é bom, que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. É dom de Deus, amado. Nós temos um bom emprego, nós temos um bom salário e desfrutar de tudo isso. Lá em Isaías, no capítulo 1 de Isaías, capítulo 1, no versículo 19, fala assim para nós, para a gente viver tudo isso que nós ouvimos, para a gente regozijar, para a gente ser próspero, para a gente ter uma vida tranquila, para a gente ter uma vida boa, a gente precisa: se quiserdes e me ouvides e comereis o melhor dessa terra. Entendeu? Isso é se você ouvir a voz de Deus, se você obedecer a voz de Deus, aí você vai ter essa vida de regozijar na presença dele, de ser grato a ele e de viver o melhor que ele tem para nós. Dentro dessa palavra toda que o pastor acabou de ler, em Eclesiastes no capítulo 3, em Isaías aqui também está falando que nós precisamos obedecer a Deus, viver o tempo certo. Hoje nós estamos vivendo debaixo de tudo que nós estamos vendo, mas para você que teme a Deus, para mim que teme a Deus, nós, amado, podemos ter certeza, nós podemos se regozijar mesmo e saber que Deus está no controle da nossa vida, que Deus está na nossa vida e que Deus tudo faz para nos ver bem. Só que a gente precisa querer viver bem, a gente precisa querer obedecer. E um princípio para você obedecer e viver uma vida regada com as mais ricas bênçãos, viver uma vida de abundância, é você obedecer levando o seu dízimos, as suas ofertas, as suas primícias, os seus votos e entregando na casa de Deus. Isso é um princípio para você ter uma vida regada de abundância, porque é obedecer a Deus. E Deus fala o quê? Traga os seus dízimos, traga as suas ofertas e você vai ver o que eu vou fazer. Entende? E o que Deus vai fazer? Te abençoar, te dar saúde, te fortalecer, te dar graça para você passar todos os dias na presença dele e bem. Você precisa obedecer. Por isso que eu convido você a trazer o seu dízimo, a sua oferta, o seu voto, a sua primícia e colocar aí, amados, e entregar na casa de Deus. Como você já sabe, entregar na casa do tesouro.
Amém, amados? Então eu quero orar com você. Eu quero orar hoje especialmente por essa oferta sua. Eu quero orar por esse dízimo que você está entregando. Eu quero orar por esse voto que você está levando. Sabe, você votou. Então, leve o que você votou, pague no que você votou, para que você venha ter a resposta. Entregar a sua primícia, para que você seja abençoado, para que você tenha a resposta do que o sacerdote falar na sua vida, para você viver as promessas de Deus, para você viver o que o sacerdote falou vai acontecer. Quando você entrega a primícia, o sacerdote ora por você e pede para Deus para que conceda o desejo do seu coração. Amém? Então agora eu quero orar especialmente por isso. Coloca aí a sua oferta. Coloca aí o seu dízimo. Coloque aí a sua primícia e o seu voto. E coloque as tuas mãos em cima. E eu vou orar. E através dessa oração, Deus vai conceder o pedido do teu coração. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha, Pai querido, nessa hora e derramar da bênção tal que é promessa tua, Deus. Venha trazer a prosperidade, a saúde na vida de cada um que está ofertando, dizimando, primiciando e entregando voto no teu altar. Que de nada eles venham ter falta. Senhor, traga essa abundância, Pai. Traga, Senhor, esse regozijo na vida dos teus filhos. Traga essa regalia, Senhor, na vida deles. Que eles possam, Senhor meu Deus, viver o melhor dessa terra. Comer o melhor dessa terra. Oh, Pai, vestir o melhor dessa terra. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. E com certeza que Tu és o Deus que está assim bem presente quando eu clamo, quando nós clamamos, eu já te agradeço. Amém, amados? Graças a Deus. Obedeça a Deus, esse é o caminho. Faça o melhor para Deus e Ele vai fazer tudo para você, sabe? Cuide das coisas de Deus e Deus vai cuidar das suas coisas, pode ter certeza disso. Que não vai te faltar nada, mas você precisa confiar. Você precisa sim ter sua fé bem elevada. Amém? E agora sim, eu quero junto com o pastor orar por você que ouviu essa palavra, que participou desse culto maravilhoso. Eu quero orar com você, agradecendo por esse privilégio único e lindo que Deus está nos concedendo. E eu sei que essa palavra, que essa adoração que foi feita hoje, muitas pessoas vão estar sendo curadas, vão estar sendo salvas. Amém? Porque eu sei e creio naquele que me pôs aqui neste lugar. Eu creio naquele Deus que falou e prometeu que tudo que nós clamarmos em oração, nós vamos receber. Amém? Então vamos orar agora? Vamos orar junto com o pastor dessa vez. Amém? Ó Deus, ai Deus, eterno, obrigada. Obrigada. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento cobre a tua igreja em que com falamos teu da tua sangue. palavra, Reveste em que a tua estivemos igreja na tua de poder presença. e de graça. Senhor, reveste que essa família, Pai, que está aí reunida, possa receber os mais altos e as mais ricas bênçãos, ó Pai, preparadas para cada um deles. Entra neste lar, Senhor, cura aqueles que estão enfermos. Senhor amado, levanta aquele que está, Senhor amado, caído, Pai. Aquele que está, Senhor, desanimado. Pai Santo, dai, Jesus querido, a cura, Senhor. Dai graça, dai prosperidade, Senhor. Que os teus anjos sejam acampados, Senhor, ao redor de cada um deles, livrando do mal, livrando do perigo, Senhor, e dando, ó Jesus querido, a maior graça, Senhor. Pai Santo, nós te louvamos, nós te bendizemos o seu santo e precioso nome, e que a tua glória, Senhor, seja sobre nós agora em nome de sempre. Jesus. Amém? Amém. Amados, um beijão no seu coração e que Deus te abençoe. Uma semana de bênção para você. Amém.
Que a graça e a paz, aquela que excede todo entendimento, seja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Shalom e um beijo no seu coração. Amém? Aleluia! Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação.